A paz do Senhor para todos. A nossa lição de hoje é a lição de número 3 do primeiro trimestre do ano de 2025, que tem por título a encarnação do Verbo. A encarnação de Jesus. Que Jesus, ele é o Verbo, ele é a palavra. Ele veio como homem de carne para nos dar direito à salvação, para nos limpar de todo pecado. O texto áureo que se encontra em João 1:14 nos diz: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. A verdade prática: a vinda do Filho de Deus em forma humana é um fato presenciado por muitas testemunhas. Por isso, a negação da sua historicidade não se sustenta. Jesus, ele veio em forma humana para nos dar direito à salvação. Ele foi visto por muitos. Teve muitas testemunhas como Jesus veio em carne. Jesus, ele era 100% humano, 100% Deus. Ele sofreu, ele sentiu tristezas, dor, como ser humano, como o homem sente. Mas tem muitos aí dizendo, né, que Jesus, ele não veio em forma humana. Nessa lição a seguir, nós vamos falar um pouco sobre esse povo, esses grupos que negam a divindade de Jesus, que negam que Jesus veio como homem, que negam a morte de Jesus, que negam a ressurreição de Jesus. A seguir, nós vamos falando um pouco sobre isso. A encarnação de Jesus, uma doutrina sobre a humanidade de Cristo. O mesmo apóstolo João, que se empenha em mostrar a deidade absoluta de Jesus, se preocupa também em enfatizar que Jesus viveu entre nós. Participou da natureza humana e teve um corpo físico humano. A presente lição é uma apologia à sua humanidade plena. Jesus, ele nasceu, ele cresceu como um homem. Teve o seu corpo infantil. Seu corpo infantil foi para a adolescência, foi para a juventude, foi para a fase adulta, como todo ser humano. Sentindo dores, sentindo frio, calor, cansaço, tristeza, alegria. Heresias que negam a corporeidade de Cristo. O docetismo é a mais antiga heresia da história da igreja e consiste em negar que Jesus Cristo tivesse tido um corpo físico humano. Sua humanidade era simplesmente uma aparência, digamos assim, como um fantasma. Eles pregam que Jesus, ele não teve um corpo físico humano. Ele tinha apenas uma aparência. Era simplesmente um fantasma. Heresia que nega Jesus. Os seguidores dessa heresia ensinavam muitas coisas fora das escrituras e contrárias à palavra de Deus. O nosso enfoque destaca a humanidade de Jesus como verdadeiro homem. A palavra de Deus nos diz que Jesus, ele veio em corpo físico humano. Lucas descreve um começo muito humano.
Jesus, ele teve parentes e amigos, Zacarias e Isabel. Está escrito lá em Lucas 1:5. José e Maria, Lucas 2, versículo 4 e 5. Vizinhos e primos, Lucas 1, versículo 36 ao 58. Pastores, Lucas 2:8. Simeão, Ana, Lucas 2, versículo 25 e 37. São pessoas que Jesus conviveu, amigos de Jesus, vizinhos, primos de Jesus. Isso sem contar o relato sagrado de sua infância, que enfoca o seu desenvolvimento físico, intelectual e espiritual. A Bíblia, ela fala do crescimento do Senhor Jesus. Então, não tem como negar que Jesus nasceu num corpo humano físico. Que Jesus foi humano, 100% humano. 3 dos principais heresiarcas negavam que Jesus tivesse vindo em carne. Cerinto negava o nascimento virginal de Jesus Cristo e ensinava o docetismo. Ele foi contemporâneo do apóstolo João em Éfeso. Outro, Saturnino, o principal representante do gnosticismo sírio, ensinava que Jesus não nasceu, não teve forma e não teve corpo humano. Foi simplesmente visto de forma humana, em mera aparência. Outro, Marcião, é outro heresiarca, que negava ser Cristo verdadeiramente humano. Mas quanto ao seu corpo, não se sabe se, na opinião dele, era apenas uma aparência ou de uma substância etérea. No entanto, a Bíblia declara de maneira direta que Jesus nasceu, mencionando até mesmo o local que foi em Belém, da Judéia, e época no reinado de César Augusto, imperador romano, Lucas 2:1. A Bíblia fala também do corpo físico de Jesus, João 2:21. Então, não tem como negar que Jesus veio em forma, em corpo humano. Ele viveu fisicamente como todo homem. Não tem como negar. E essas pessoas, esses heresiarcas, né, pregam contra a Bíblia. É para tirar, é para confundir a cabeça do cristão. Confundir para que, assim, cristãos, servos do Senhor, se distanciem, né? Afaste da presença do Senhor. Mas é por isso que nós cristãos, nós servos, discípulos do Senhor, devemos estar sempre estudando, meditando na palavra de Deus, para não deixarmos, né, ser levados por essas heresias. Que um crente, um servo do Senhor que não firma, não cria raízes espirituais, ele é facilmente levado por essas heresias, né? Aquele crente, aquele servo que não vai em estudos bíblicos, que não vai na escola dominical, não lê a Bíblia, não estuda a Bíblia, não medita na Bíblia, não procura aprofundar na palavra de Deus, é fácil ser levado por essas heresias, né? E afastar da presença do nosso Senhor. A Bíblia, ela nos fala claramente, desde o nascimento do Senhor Jesus. Desde quando Jesus, antes de Jesus ser gerado, né, pelo Espírito Santo,
a Bíblia já nos fala, né? Então, devemos continuar sempre estudando a Bíblia, né? Meditando, firmando raízes nesse caminho. Que a Bíblia, ela fala tudo que nós precisamos. E não tem como negar que Jesus não veio em forma humana, que Jesus sofreu, que Jesus morreu e ressuscitou. Não tem como negar que somente Jesus é o caminho que nos leva ao céu. Que Ele é o único que pode nos libertar do pecado, que pode nos dar salvação, pode perdoar os nossos pecados, porque foi Ele que, em forma humana, sofreu, morreu por causa de mim, por causa de você. O que era desde o princípio? João 1:1. Os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, denominados de evangelhos sinóticos, apresentam Jesus ressaltando seus aspectos humanos, ao passo que João reforça o aspecto físico, o aspecto divino. Os três evangelhos expõem Jesus exteriormente, ao passo que João o revela interiormente. Pode-se dizer que o evangelho de João é uma interpretação de Jesus. A expressão "o que era desde o princípio" é uma reiteração daquilo que o apóstolo afirma na introdução do evangelho que leva o seu nome. No princípio era o Verbo. No princípio, Jesus era a palavra. Isso significa que o Verbo, Jesus, que é o Verbo, que é a palavra, ele já existia. Mesmo antes da criação de tudo que há na terra. Jesus, ele já existia. Mas João nunca perde de vista que o Verbo, Jesus, se fez carne. Não se contenta apenas com isso, mas apresenta detalhes importantes. É que o Verbo não somente se fez carne, para não deixar dúvida alguma como Jesus veio em carne, em forma humana. Fisicamente, ele habitou entre nós. Para não deixar dúvida que Jesus, ele veio. Mas também ele foi visto pelas pessoas. Ele foi visto, muitas pessoas tocaram em Jesus, sentiram Jesus, né? A reafirmação apostólica. O apóstolo reitera o que afirma na introdução do seu evangelho. O que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Isso pode parecer até uma redundância. Vimos com os nossos olhos. Mas o propósito é mostrar com muita ênfase, sem deixar dúvida alguma, que o Senhor Jesus veio em carne ao mundo e que pôde ser tocado pelos que com ele conviveram. Então, muitas pessoas tocaram em Jesus. Veja que a presença do nome de Pilatos no credo dos apóstolos o posiciona nos acontecimentos passados, né? Como diz o credo, essa oração. Ele sofreu sob Pôncio Pilatos, ou seja, padeceu nas mãos de um personagem da história, né? Como é o credo dos apóstolos, né? Logo, o Senhor Jesus só pode também ser alguém
da história. Então não tem como negar que Jesus, ele veio em corpo humano, fisicamente, né? Que muitos, né, que conviveram nessa época com ele, viram com os próprios olhos, como João fala. Pegaram em Jesus, tocaram em Jesus. Então não tem como dizer que Jesus não veio como carne. É por isso, mais uma vez que digo, é preciso estudar a palavra do Senhor. É preciso meditar na palavra do Senhor. É preciso ler a palavra do Senhor. Estudar para quando alguém vier com essas heresias para cima da gente, a gente sabe que é heresia, que é alguma mentira. É alguém querendo nos tirar do caminho do Senhor, né? E por trás disso tudo está o inimigo de Deus, o inimigo das nossas vidas, nossos inimigos, né? Que quer nos tomar o direito de alcançar o céu, o direito de sermos salvos por Jesus. Porque esse inimigo, ele conhece o céu, ele sabe que lá há maravilhas. Ele conhece o Deus Todo-Poderoso, né? Tanto que ele pensou em ocupar o trono do nosso Deus. Mas é preciso ficar vigilantes. João viveu seus últimos dias na cidade de Éfeso, que era a cidade de Cerinto, o docenta. Os escritos do apóstolo João, o Evangelho, as 3 epístolas e o livro de Apocalipse foram produzidos na última década do 1º século. Nessa época, o docetismo já se difundia entre os cristãos. Por isso, o apóstolo esclarece, e de maneira direta, que todo aquele que nega que Jesus veio em carne não é de Deus. Todos aqueles que negam que Jesus veio em carne, ele não é de Deus. Ele já está do lado oposto de Deus. Já é um seguidor do inimigo de Deus. Nosso inimigo. Veja a gravidade dessa heresia. Pois se Jesus não teve um corpo físico real, ele não morreu. Se Jesus não teve corpo físico, ele não morreu. Se Jesus não morreu, ele não ressuscitou. E se não ressuscitou, não há esperança de salvação. Porque a nossa esperança de salvação é de Jesus ter morrido, ter ressuscitado, né? Por essa razão, o apóstolo João foi contundente contra os docetas. Os expoentes de tal crença são chamados de enganadores, que querem enganar o povo de Deus, enganar os outros que ainda não conhecem Jesus, não conhece o Salvador, né? Enganar eles para que eles também não cheguem até Jesus, não recebam a salvação, né? São inimigos, porque quem é contra Deus, contra a igreja, é inimigo, né? E quem é inimigo de Deus, inimigo da igreja, não é bom? Não é isso? Então, vamos firmar nossos caminhos no Senhor, né? É por isso que precisamos estar sempre vigilantes, sempre em oração, sempre procurando a presença do Senhor Jesus. Agora, quanto ao nascimento virginal de Jesus, né? Tem muitas pessoas que não creem nesse nascimento virginal. É coisa de Deus. É coisa que nós, como seres humanos, não tem explicação. É coisas que a gente acredita é pela fé.
né? E nós cremos no nosso Senhor, mesmo não o vendo com os nossos olhos. Nós cremos porque nós sentimos nosso Senhor, nós sentimos a presença de Deus. Há movimentos que negam o nascimento virginal de Jesus, como os Mormons, a Igreja da Unificação, e ensinam que ele não foi gerado pelo Espírito Santo. Negar a concepção e o nascimento virginal de Jesus é uma das marcas desse movimento. É o ensino moderno de Cerinto e de seus seguidores. A Bíblia anuncia de antemão a concepção e nascimento virginal de Jesus desde o Antigo Testamento, Isaías 7,14. E seu cumprimento histórico no Novo Testamento. Jesus foi gerado pelo Espírito Santo. Mateus 1, versículo 18 ao 20. O anjo Gabriel disse a Maria: descerá sobre ti o Espírito Santo. Maria, ela foi visitada pelo Espírito, pelo anjo Gabriel, que veio e deu a boa nova para Maria, deu a boa notícia para Maria. Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Lucas 1:35. Então não tem como negar, né, que Jesus ele foi gerado pelo Espírito Santo, né? Que Maria, Deus olhou para a terra e achou graça em Maria, porque Maria era uma pessoa temente, ela cria, servia ao Deus vivo. E Deus, procurando alguém, achou Maria, achou graça em Maria. E ela foi escolhida para ser a mãe de Jesus. Quanto à morte e à ressurreição de Cristo, né? Vamos voltar aqui. Maria foi a mãe carnal, né? A mãe humana de Jesus. Deus, o Pai espiritual de Jesus. Então, Jesus, como ser humano, ele não tinha pai, né? Ele só tinha mãe, que ele foi gerado pelo Espírito Santo. Mas José, ele cuidou de Jesus como se fosse um filho de Jesus. José, ele cuidou, porque ele sabia que Jesus era o Filho de Deus, que Jesus veio salvar a humanidade. José, ele cuidou muito bem de Jesus, porque ele sabia que ele estava cuidando do Filho de Deus. Cuidou muito bem, mas ele não era o pai humano de Jesus, né? Vamos deixar isso claro. E como espírito, Jesus, ele não tinha mãe. Ele tinha só pai, que era Deus, né? Tem uma diferença. Que José, ele cuidou, né, de Jesus como um pai, né? Mas Jesus só tinha Maria como mãe. Ele na forma humana. Agora, quanto à morte e à ressurreição de Cristo, muitos ainda negam. Vamos ver aqui. O heresiarca gnóstico do Egito, Basílides, negava a crucificação de Jesus. Dizia que Simão, o Cirineu, transfigurou-se e foi equivocadamente crucificado. Olha que absurdo. E que o populacho o tomou por Jesus. Que heresia. E muitos acreditam nisso, né?
Assim sendo, Cristo apenas presenciou a crucificação de Simeão, seu suposto sósia. O Alcorão, o livro sagrado dos muçulmanos, e sua principal fonte de autoridade espiritual, declara que o Senhor Jesus não foi crucificado, que tudo não passou de uma simulação. Alcorão 4:157. Nas notas explicativas de rodapé nas edições do Alcorão, eles afirmam que um sósia de Jesus foi levado à cruz, que não foi Jesus crucificado. Isso se parece com a ideia de Basílides. Essa doutrina contraria todo o pensamento bíblico e os fatos históricos. A Bíblia ensina que Jesus morreu e ressuscitou dentre os mortos. 1 Coríntios 15, versículo 3 e 4. Confirmação histórica. A confirmação bíblica e histórica da morte de Jesus é fato incontestável. Historiadores não cristãos, judeus e romanos atestaram a morte de Jesus. Flávio Joséfo, historiador judeu, disse: acusaram-no perante Pilatos e este ordenou que o crucificassem. Os que o haviam amado durante a sua vida não o abandonaram depois da morte. O historiador romano Tácito escreveu: aquele de quem levar o nome Cristo foi executado no reinado de Tibério, pelo procurador Pôncio Pilatos. A Bíblia declara que Jesus, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas infalíveis provas. Atos 1:3. Então não tem como negar que Jesus, ele veio em forma humana, fisicamente. Ele foi um ser humano. Nasceu de uma virgem, Maria. Foi concebido pelo Espírito Santo. Sofreu, morreu e ressuscitou, subiu ao céu. Não tem como negar, porque deixou muitas evidências e deixou testemunhas e também infalíveis provas. É somente ler a Bíblia, né, que nós encontramos tudo que nós precisamos, né, para não sermos enganados e deixar o inimigo roubar a nossa fé. Chegamos à conclusão da lição de hoje. As expressões o verbo se fez carne, Jesus se fez carne, Jesus se fez humano. E Jesus veio em carne. Significam uma resposta aos docetas, aqueles que creem que Jesus não veio em forma humana. Os evangelhos revelam vários atributos característicos de Jesus como ser humano. Ele foi revestido do corpo físico porque o pecado entrou no mundo por um homem, Adão e Eva, né? E pela justiça de Deus tinha de ser vencido por um ser humano. Jesus se encarnou, fez-se homem sujeito ao pecado, embora nunca houvesse pecado, e venceu o pecado como um homem. Então, para que o homem fosse salvo, para que o homem tivesse o direito de ser salvo, o direito da salvação, seria preciso alguém sem pecado, sem mácula alguma, vir a este mundo. E Deus escolheu o seu único filho Jesus. E Jesus, ele veio por amor a mim, por amor a ti, por amor ao ser humano. E obteve vitória. Venceu tudo aqui na terra, né? O inimigo fez de tudo para derrubar Jesus.
para que nós não estivéssemos esse direito, né, de estar com Jesus. Para que não estivermos na presença do Senhor, para não termos direito à salvação. Mas Jesus, ele permaneceu firme, sofreu, morreu e ressuscitou, e subiu ao céu, e preparou moradas para nós. E nós temos essa esperança, temos essa promessa para ser cumprida em nossas vidas, de ir morar com o nosso Senhor. Basta continuarmos firmes no caminho do Senhor, né? Então, que Deus continue te abençoando, abençoando sua família. Fique com Jesus e não se deixe levar por essas seitas heréticas, né? Continue crendo no nosso Senhor Jesus, que Ele vai voltar e vai nos levar até o céu. Breve Jesus voltará. Amém.